A responsabilidade pela gestão desse projeto será da Telebrás, uma empresa estatal que permanece sob o controle da União, apesar da privatização da telefonia em 1998. O desafio reside em operacionalizar o projeto. Atualmente, existe apenas uma constelação de 5.400 satélites adequados para fornecer essa conexão de internet. Todos pertencem, nesse momento, né, a Elon Musk. O Brasil precisaria alugar satélites, mas os únicos disponíveis para atuação nessa função são os da Starlink. Então, outros países e corporações também buscam estabelecer infraestruturas semelhantes. A União Europeia anunciou há cerca de um ano, mais ou menos, a intenção de criar uma rede de satélites do mesmo tipo, mas o projeto ainda não foi concretizado. Conforme reportado pelo jornal alemão, o custo inicial do projeto era de 6 bilhões de euros, mas já aumentou para 12 bilhões de euros, aproximadamente 67 bilhões de reais. Muita grana, né, gente? E a União Europeia ainda não definiu também uma data para iniciar o projeto. Bom, a gente vai trazer mais informações aqui ainda sobre isso, mas, Bárbara, com isso aqui que a gente já falou, a gente já pensa em 2 pontos, pelo menos, né? Quanto dinheiro o Brasil não vai gastar com isso? E o que o presidente Lula está querendo com essa questão de satélites controlando a internet do Brasil, satélites estatais? Será que vem aí um novo controle da internet por essa ferramenta? Assim, eu não me preocupo com isso nesse momento, porque o Brasil não tem capacidade nem financeira, nem de inteligência para fazer isso agora. Vamos lembrar que há pouco tempo atrás, eu estou falando, sei lá, de 2, 3 meses, para se sobrepor a um avanço, porque, para mim, parece um plano de vamos impedir o avanço. A ideia de acabar com o Uber era colocar os Correios para fazer Uber. Isso foi uma sugestão de um ministro, que depois ele falou, não, eu não falei. Ele falou, filho, tem vídeo. Ele, eu falei, mas não era bem assim. Isso está muito relacionado ao controle. Isso está relacionado a uma birra ideológica, porque você briga com Elon Musk, que, vamos lembrar, Rio Grande do Sul, qual foi a internet que estava funcionando? Starlink. E isso mostra para as pessoas um item funcional, uma coisa que você pode adquirir, que no momento de necessidade vai te fazer falta, que é a comunicação. Hoje em dia, eu não sei vocês, eu dificilmente pego meu telefone e faço uma ligação normal. A gente só faz chamada via WhatsApp, é bem mais prático, ou então quero falar com alguém, eu mando um áudio. A internet hoje é o nosso principal meio de comunicação. E aí, quando você tem, como foi colocado, a Starlink, que nós, só a título de curiosidade, nós temos 9,7 mil satélites em órbita. 5,4 mil desses 9,7 são da Starlink, representando 56%. Então, assim, eu estou falando que eu não quero algo que já funciona bem, porque detém mais da metade da necessidade de satélites para operar. Não quero porque é o bilionário Elon Musk, que eu tenho raivinha, porque bilionários não deviam nem existir. E aí nós vamos para uma deterioração da oferta do produto, um produto ruim, que pode diminuir a nossa comunicação de uma forma eficiente, em nome de ideologia. Sim, bilionários não devem existir. Isso é um mantra da esquerda quando se referem principalmente ao Elon Musk. Mas isso tem muito a ver com o que a Berenice mencionou. O que eles querem com esse possível controle da internet, que vamos refrisar aqui e deixar muito claro. Eles odeiam a internet. A internet é onde a narrativa de esquerda não se cria, ela é rebatida, ela é humilhada. Vou falar aqui, eu vou mencionar porque é importante.
não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Essa semana teve o debate do Mamãe Falei, né? O Arthur Duval, com o cara lá do Meteoro, até esqueci o nome dele, que é um canal, um dos maiores canais de esquerda. E o que eu assisti após aquele debate foi a própria galera de esquerda em choque com o quanto eles são ruins. Tipo, nós somos péssimos. E nós só podemos ter acesso ao quanto a esquerda se expor publicamente é péssimo, porque nós temos uma internet eficaz de distribuição ilimitada. Então, no momento onde nós temos essa semana que vai entrar agora, ainda falando de controle, é muito importante, e eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Nós vamos ter nessa semana, galera, a votação de um veto do presidente Bolsonaro. Eu não sei se vocês estão por dentro do que aconteceu, com relação à Lei de Segurança Nacional, que o Bolsonaro, ele votou e vetou alguns itens que são muito importantes. Um segundo, achei que tinha deixado aberto aqui, não estava. Pronto, agora está. Quais são os pontos mais críticos desse veto? Eles querem punir a comunicação enganosa em massa. Isso vai estar no item 1. E o que isso quer dizer? Vai prever como crime, com pena de prisão de até 5 anos, a promoção ou financiamento de campanhas que disseminem informações falsas e que comprometam o processo eleitoral. Mas aí tem um ponto. O que é uma informação falsa? O que é? E, de novo, isso aqui é visando a internet, tá? Crimes contra a cidadania... Não, perdão, avancei. Ação penal privada por partidos políticos, que vai ser o item 2, que permitiria que os partidos políticos movam a ação penal privada caso o Ministério Público não atue no prazo legal. O que isso quer dizer? Quer dizer que partidos no poder poderiam perseguir opositores políticos sob o pretexto de proteger as instituições democráticas. Por exemplo, o PT, ele pode acionar o PL, se ele disser que o Ministério Público não quis fazer, então eu vou fazer porque eu tenho que proteger o PT como instituição, ou sei lá, o PL falou alguma coisa da Suprema Corte, sei lá, nós não sabemos onde isso vai dar. O item 3 seria crimes contra a cidadania, que diz, criminaliza impedir com violência ou grave ameaça manifestações pacíficas de grupos políticos e sociais. Olha a doideira disso aqui. Nós vamos restringir a atuação da polícia. É isso que isso prevê, porque cria insegurança jurídica para as forças de segurança e coloca a propriedade privada em risco, dificultando a intervenção policial em protestos, com pena de 1 a 12 anos de reclusão. Olha o que esses caras vão votar essa semana. E tem um agravamento das penas, item 6 a 8, que prevê o aumento de pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito, quando cometidos por funcionários públicos, gerando automaticamente a perda de mandato. Então, se isso tivesse em lei, a galera, os parlamentares que foram citados pelo 8 de janeiro poderiam ter perdido o mandato. Enfim, gente, isso aqui é um trecho pequenininho de tudo que vai ser votado essa semana, nós temos que falar sobre isso, mas tudo em cima de controle. Por que eu mencionei isso agora, enquanto a gente está falando de internet, Lula querendo ter a internet estatal? Tem 2 semanas que nós estamos mobilizados com foco principal, claro que tem a atuação na Câmara, mas o foco principal da atuação foi na internet, para barrar o PL da Globo e o PL da Globo 2.0. Na internet. Eu tenho medo, porque eu acho muito possível que em tempos de manifestação,
colocada dessa forma, como nós fazemos, porque a nossa manifestação ela é tão eficaz dentro da internet, que a gente entra dentro do gabinete dos parlamentares. A gente não está em Brasília, mas através da internet, na hora que ele está sentado lá no gabinete dele, mexendo no celular, a gente está falando para ele. Então, a gente entra lá dentro. Meu receio, num momento desses, sei lá, a internet caiu. A internet caiu. Assim como acontece em Cuba, acontece em Cuba. Para poder impedir protestos da população, eles derrubam a internet. Eu não confio no governo, e não é só no governo do Lula, eu não confio em governo nenhum para ter esse tipo de autoridade sobre o principal veículo de comunicação que nós temos hoje. Então, é uma série de retrocessos e avistamentos autoritários que exige que a gente tenha atenção em cima desse projeto, que, de novo, eu só não vou ficar tão preocupada, porque no Rio Grande do Sul, nós vimos os nossos militares sendo rebocados por pedalinhos e tal. Não sei, não acho que nós temos capacidade técnica para desenvolver isso no momento, e também não temos capacidade financeira. Mas isso é só uma opinião. Vai que, né? Quando eles querem superfaturar qualquer tipo de coisa, brota dinheiro, brota incentivo do PAC, como nós vimos nos outros anos. Mas, diferentemente dos outros anos, nós temos a internet hoje que vê tudo e denuncia tudo. Então, é um ponto para a gente ficar de olho. Com certeza, Bárbara. E sabe o que eu estava pensando? Assim que eu vi essa notícia, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente isso que você falou, ou seja, o Brasil não tem infraestrutura, tecnologia, né, porque a quantidade de satélites que precisam ser enviados para a órbita abaixo da Terra são grandes. O Brasil é muito grande para você poder cobrir todo o território brasileiro. O Brasil, obviamente, não tem condições técnicas para isso. Porém, existe um país que teria condições técnicas para isso. E é aí que eu comecei a me preocupar, a China. E aí eu procurei na internet sobre isso e eu descobri que existe uma empresa de Pequim, tá? Eles dizem que é empresa privada, mas, gente, não existe de verdade nenhuma empresa privada na China, tá? Isso aqui é certeza. Pode confiar no que eu estou falando. Toda empresa que está na China, ela sediada na China, ela tem, por lei do país, ela tem que fornecer qualquer dado que o Partido Comunista Chinês pedir. Isso está escrito na lei. E mais, se o Partido Comunista Chinês quiser pegar o dinheiro da empresa, ele pode. Como ele fez com o Alibaba. Lembra do Jack Ma, que ficou desaparecido vários meses? A China fez exatamente isso. Ele reclamou. Aí ele reclamou, desapareceu. 3 meses, né, algo assim, ele reapareceu e falou, não, estava certo mesmo, eu já entreguei, né, fizemos aqui um acordo, vai ser a melhor coisa para a minha empresa e tal, e a empresa dele continuou funcionando. Então é assim, tá? Então tem uma empresa chamada Galaxy Space, que ela está sediada em Pequim. E adivinha, gente, há 3 dias atrás, essa empresa anunciou que agora ela é capaz de levar a internet para outros países, né? Porque ela já dominou a tecnologia de satélite em órbita baixa. Então eu fico pensando, se já não há uma conversa, porque afinal, essa semana mesmo, o Lula assinou um acordo com a China, né, de cooperação para acabar com a guerra da Rússia e a Ucrânia, para conseguir a paz. Sabe-se lá a que preço, né? A gente já sabe que tipo de paz que o Putin quer lá na Ucrânia. Então você tem isso. A gente sabe essa união, né, maravilhosa, para não dizer o contrário, né, de Brasil e China, principalmente agora com o governo do PT. E mais, a China e a Rússia já tinham assinado, porque eu fui procurar, né, sobre essas informações, um acordo de cooperação global de sistema de comunicação por satélite, que somente em 2023 eles gastaram 74 bilhões de dólares nessa operação. Tá? É o tal do Beidou, né? É um sistema de satélites
que a China tem aí ao redor do mundo, tá? É um sistema de comunicação próprios dele e eles agora se uniram com a Rússia no ano passado. Então eu fico pensando se isso aqui também não vai ser uma maneira de jorrar dinheiro para o Partido Comunista Chinês, que ele adora, né, fazer isso. Inclusive, ele inclusive deixa pagar depois. O que tem de país endividado com o Partido Comunista Chinês é impressionante. A própria Argentina. A própria Argentina sofreu com isso. Eles têm uma base de lançamento. A China tem uma base de lançamento na Patagônia, no território argentino. E há muitas denúncias de que há militares chineses operando naquela base. Então eu fico pensando se eles não vão querer fazer a mesma coisa aqui, criar uma base de lançamento do Partido Comunista Chinês, né? E daqui a pouco a gente ter denúncias de que tem militares chineses aqui dentro do território brasileiro. Ainda é tudo uma especulação, tá, gente? Mas eu vou ficar de olho e a gente vai trazer informações sobre isso conforme as coisas forem avançando. Agora, a própria ideia de você ter uma internet estatal é absurda. Quem não lembra da Telebrás, década de 90? Eu era criança, mas eu lembro. Ninguém conseguia ter telefone, eram pouquíssimas pessoas que conseguiam ter telefone. O telefone era tão caro que tinha gente que, quando chegava a vez dele de receber, porque tinha uma fila imensa, né, de todo o Brasil, a pessoa vendia a linha dela. A pessoa vendia, porque era tão caro, né? Era tão difícil ter, que você conseguia vender por uma boa grana. Né? Tinha uma inscrição, demorava. A gente só passou a ter telefone lá em casa, telefone fixo que eu tô falando, né? Muito tempo depois. Foi logo assim que privatizou, né, a Telebrás. A Telebrás, na verdade, ela ainda existe. Eu nem sabia disso, eu acabei de descobrir pesquisando agora. Mas ela basicamente não tem um funcionamento. Mas o que o governo fez foi vender o direito de você poder operar, né, a parte de telefonia dentro do Brasil. E aí começaram a surgir as várias operadoras. E dentro de 2 anos você já tinha cobertura quase completa de telefone fixo no Brasil. Ou seja, isso é um retrocesso. Querer botar internet estatal é um retrocesso assim de pelo menos, gente, 25 a 30 anos. Não é exagero, viu?